interesse de montar o Autotrac aqui, o primeiro interesse de parar de correr, que eu já estava lá na Europa há quase 20 anos, e queria voltar para casa. E queria voltar para casa com algum plano de fazer alguma coisa. E em Detroit, eu vi um caminhão descarregando container da Fórmula 1, porque eu sofria muito com o negócio de fuso horário, então eu chegava muito antes. Chegava mais de uma semana antes para manter o fuso horário. E aí eu via descarregando os contêineres da Fórmula 1 e um caminhão tinha esse Autotrac, né, que era da Cristiano da Qual. Eu achei muito interessante, que ele falou, o cara sabe, a central sabe onde é que eu estou, já está me mandando para um novo endereço, isso, aquilo. Então era puramente logística, né? E aí eu, logo que eu pude, eu visitei a Qualcomm, né, para ver se esse sistema que eu podia trazer para o Brasil. E eles me deram um banho de água fria, porque os satélites que tinha aqui no Brasil era de banda C, e lá eles funcionavam com satélite de banda KU. Então não era possível, né? Então, mas foi a primeira tentativa. Aí eu parei de correr, isso foi em 1990 ainda. Eu parei de correr, foi 89, eu parei de correr em 90, 91, voltei para o Brasil. E aí eu fazendo uma palestra na Universidade de Brasília, o pessoal, os alunos me perguntando o que eu ia fazer, quais eram os meus planos e tudo. Eu até comentei essa parte que eu sempre procurava coisas para trazer para o Brasil. E aí eu falei sobre esse projeto e tudo, eu falei pela diferença de frequência do satélite e tudo. E aí um professor da faculdade estava lá e ele assistiu, ele falou, mas mudar a frequência de um aparelho é muito fácil, só o tamanho da antena, isso, aquilo. E aí eu viajei com esse professor para os Estados Unidos e conversei com a Qualcomm e eles produziram uma antena diferente para mim. E aí eu resolvi montar o sistema no Brasil. E aí começou assim. Hoje é uma empresa de médio porte, é uma empresa aí que fatura um pouco mais, em torno de 350 milhões a ano. Uma empresa que tem os 320 funcionários. Né? De números são muito bem. É uma empresa muito eficiente. Nós damos uma ferramenta para você ser capaz de você rastrear o seu caminhão, fazer toda a logística e a parte de segurança também. Olha, eu aprendi muito no automobilismo. Por incrível que pareça que seja completamente diferente, mas eu aprendi a coisa mais principal que tem, que você sozinho não faz nada. Você tem que ter um time bom. Se o time for bom e todo mundo vestir a camisa, você vai em frente, você consegue fazer as coisas. Mas você tem que ter um time. Então, essa é a coisa mais importante que tem. Tem pessoas capazes, pessoas que gostam, que fazem o crescimento da empresa, bem pagos. Né? Esse é o que eu mais aprendi na Fórmula 1. E eu acho, sem dúvida, todo o meu sucesso é baseado nisso aí. Eu acho que ser empresário bem sucedido, ainda mais no Brasil, do jeito que você falou, é mais difícil ainda. Porque é um país muito complicado, né? Um país que muda as regras muito facilmente. É um país que o governo, em vez de valorizar você, desvaloriza você. Se você tiver sucesso, você não é um bom empresário, você é um bandido. Isso acontece muito no Brasil. Sem dúvida deve ter atrapalhado, mas eu não vou mudar por isso não. Mas ajuda também, de uma certa forma. Na questão da confiança do cliente ajuda, né? Para trabalhar com o governo é muito difícil. Então, isso aí Não, só papo furado. Eu fui oferecido isso para a BMW, quando eu estava iniciando a Autotrac.
o que o Berga fez, a vaga era minha. Me fizeram ir lá, me fizeram a proposta, mas eu falei, não, eu hoje montei autotrack e vou continuar fazendo autotrack. Você não tem saudade de... Qual o seu envolvimento Nenhuma. hoje com... Nenhuma. Por quê? A gente cansa, cara. Chega uma época da vida, a gente quer ficar em casa. Se eu fosse europeu, morasse na Europa, podia até que eu conseguisse ao automobilismo. Porque a gente conhece muito, sabe o que está falando, sabe, conhece as pessoas que entendem e que não entendem. Então, para mim, é muito fácil reunir um grupo bom, né? Mas como eu queria voltar para o Brasil, isso, aquilo... Eu acho que eles foram para o caminho muito bom para desenvolvimento de coisas novas que vão ser futuramente usadas nos carros. O KERS, sabe, motor turbo, que é o motor mais eficiente que tem. Então, tudo isso, a gasolina limitada, eles fizeram isso para as fábricas usarem essa tecnologia futuramente nos carros de rua. Então, isso é uma coisa muito bacana, né? Eu não gosto muito da área desportiva, assim, de abrir asa, fechar asa, isso, aquilo. Eu acho isso ridículo. Isso foi feito mais para dar show para o público, para ter ultrapassagem, isso, aquilo. Mas, sem dúvida, no meu tempo, as ultrapassagens, entrando no vácuo, saindo do vácuo, eram muito mais difíceis de fazer. Como você entrar atrás do cara abre a asa e passa 30 km a mais. Isso virou uma moleza, ultrapassagem. Então, por um lado, eu gosto muito, por outro lado, eu acho um pouco ridículo isso. Tem. Eu arrependo muito das coisas que eu deixei de fazer, não das coisas que eu fiz, viu? Muitas coisas você fala, puta merda, estou com medo de arriscar assim, estou com medo de fazer isso, estou com medo de fazer aquilo, isso, aquilo. São as coisas que se arrepende, mas não tem uma coisa certa não. Mas, sem dúvida, eu nunca me arrependi de nada que eu fiz não, mas já deixei de fazer coisa que eu... Por exemplo... Cara, eu estava na Europa, podia ter aprendido alemão, francês muito bem, não aprendi. Mas estava estudar um pouquinho, falava com tanta gente para falar e tudo. Certas coisas você deixa de fazer, talvez por preguiça ou por falta de tempo, isso, aquilo, mas você se arrepende um pouco. O fã é um negócio muito engraçado, cara. Você não pode imaginar o cara que era meu fã há 30 anos atrás, continua sendo meu fã até hoje, isso, aquilo. Eu acho que é um negócio muito assim de, sei lá, de gostar da pessoa, de não poder ter feito aquilo que o cara fez, vai querer fazer. E ele morreu no auge, então o negócio da morte é um negócio muito forte, né? Por isso que uma coisa que eu falo, eu nem levanto muito os braços assim, pra medo de levantar e Deus falou, opa, tá na hora, vem cá. Porque o que a gente faz de besteira na vida, mesmo fora do automobilismo, viagem de motocicleta, tudo que a gente faz de risco aí, para uns vai, para uns acontece, outros não acontece. Então a vida tem essa coisa que ninguém entende como é que funciona. Eu acho que isso aí é o que move a vida da gente, né? Ninguém é igual, né? Não tem um igual ao outro e você não sabe o destino da gente. Não é nem isso, cara. Você vê que foi uma questão da evolução da televisão. Veio o Emerson, que eu acho que é o cara que botou o ovo em pé, saiu do Brasil, foi para lá, ganhou Fórmula 4, Fórmula 3, foi para a Fórmula 1, foi campeão de Fórmula 1. E fazendo tudo isso, eu não considero ele como o melhor piloto, porque se você assistir as corridas dele, ele fez uma volta mais rápida, uma pole position, 2 pole position,
e o resto tudo ele largava em sexto, em sétimo, quebrava todo mundo e ganhava a corrida. Então não era um cara determinado que ia lá e ganhava tudo, mas é o cara que botou o ovo em pé. Depois veio comigo lá a televisão, e no Senna a televisão explodiu, isso, aquilo, aí teve toda a Fórmula 1 explodiu, a televisão, isso, aquilo. Cada um tem uma característica diferente. Eu adorava desenvolver as coisas e ganhar com as coisas que eu desenvolvia. O Senna adorava ir para o time mais forte. Ele queria ir para o time mais forte. Ele achava que o time ia ganhar e ele ia para lá. Entende? Eu nunca na minha vida ia provocar um acidente para ganhar nenhuma corrida, nenhum campeonato. Campeonato de Fórmula 3 ele ganhou, o cara ia ganhar o campeonato, ele foi lá e atropelou o cara. Fórmula 1 ele fez, eu não arriscaria minha vida nunca para ganhar um campeonato. Minha vida vale muito mais que o campeonato, porque ali ele podia virar de cabeça para baixo e morrer ali mesmo. Então cada um é de um jeito, cara. Cada um, sabe, e ele gostava de aparecer, gostava de estar na mídia, gostava, como o Emerson gosta e eu não gosto. Nunca me importei em ser mais ou ser menos, eu me importei em fazer as coisas que eu gostava, né? Ter o sucesso. Para que o sucesso? Que no fim das contas, o que é o sucesso? É ganhar o dinheiro, para você fazer as coisas que você quer, né? Agora, para ter o prazer de usufruir, de usar isso aqui, não de ser alguém, ou ser mais do que alguém, ou ganhar mais do que alguém, isso nunca passou pela minha cabeça.